Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, deixe o seu like, ajuda nós aí na divulgação do canal, pessoal. Agora, nesse momento, vamos falar de mais um vídeo, pessoal. Vamos lá então, pessoal, mais uma vez, né? Estamos juntos aqui, eu aqui, você aí, né? Assistindo aqui esses vídeos que nós estou postando aqui como um intensivão, né? Um intensivo treinamento, né? Treinamento intensivo aí de fontes de alimentação dos LEDs, né, das TVs Philco. Agora nós vamos falar aqui da PH40 R86. Então vamos iniciar aqui, vamos ver o esquema completo, né? Nós vemos aqui que ela tem uma tensão de alimentação de 24 volts e ela vai ter aqui a sua tensão de saída. Nós temos o circuito boost, né? O circuito boost aqui, o chaveador boost, né? O chaveador. Nós temos aqui o oscilador boost e também esse mesmo aqui, ele também faz o monitoramento também da corrente dos LEDs. Então ele é um 2 em 1, né? Ele é um 2 em 1. Ele tanto faz o aumento da nossa tensão, né? E também faz o controle também do chaveamento, né? Da corrente dos LEDs. Então vamos para o circuito de alimentação, né, do CI. Circuito de alimentação do CI se começa aqui neste ponto, onde nós temos aqui o que nós devemos olhar é o VLO, né, que ela neste CI ela é um 8 volts, então abaixo de 8 volts esse CI vai estar em modo de proteção, não vai estar funcionando, e acima de 8 volts ele já começa a trabalhar, está em modo on, VDD on até os 28 volts. Passando disso ele passa a ativar a proteção OVP, certo? A OVP da entrada, né? OVP da entrada, certo? Então, nós também temos aqui o Enable. Esse Enable ele vem da placa principal, né? Ele vai ser ligado na placa, ele é ligado da placa principal, vem, né? E atenção, nesse ponto do Enable aí é de 2 volts, acima de 2 volts já está on, né? Então está beleza. Também nós temos também o ajuste. Esse ajuste também vem da placa principal. Ele vai fazer o controle da cor branca para a cor escura. Ele vai dar uma ajudada aí no controle dos LEDs, ok? Então vamos agora para o nosso outro ponto aqui, onde nós vamos falar sobre o chaveamento, né? O chaveamento do circuito boost, né? O elevador step up, o elevador de tensão. Então nós temos aqui a nossa, como já falamos, a nossa entrada de 24 volts, né? 24 volts. E nós temos aqui o nosso gate, o nosso pulso de gate, que é um PWM, que vai ir no MOSFET, vem para o MOSFET através do CI oscilador, como nós vemos aqui no pino 1, né? Então nós já vimos a alimentação do CI oscilador, tal, tudo funcionando, tudo ok. Ele vai gerar este PWM. Para gerar este PWM, agora nós vamos ter aqui neste ponto aqui, ó, o iSense, quer dizer, ele vai corrigir, né? Ele vai corrigir e monitorar a corrente que vai circular aqui nesta bobina aqui, a corrente que vai circular nesta bobina. Não vou fazer o cálculo, porque eu acredito que vocês já, pelos vídeos que tenham assistido aí, já sabem fazer o cálculo. É só calcular aqui a resistência equivalente desse circuito aqui, certo? Desse circuito, e monitorar. Aí vai aparecer qual é a corrente que vai circular no momento que o PON está, o DOT está em PON, está em nível lógico alto, ok? Então tá aí, né? Então agora um ponto que aqui você não vai ter uma corrente. Aqui é difícil você monitorar essa corrente, né, no multímetro, né? Na verdade você consegue monitorar no multímetro, aparece uma tensão aqui no multímetro aqui, mas o bom aqui ela é um osciloscópio, né? Um osciloscópio. Por que eu vou explicar isso? Porque eu vou explicar que no multímetro, geralmente quando você vai ver, ele vai medir alguns lugares que tem pontos, né, de picos de PWM, né, de pulsos. O multímetro ele se dá uma referência diferente. Então vamos lá para este exemplo. Aqui eu tenho, né, todos os pontos aqui estão com pico de 5 volts de pico a pico, entendeu? Então todos esses pontos aqui eles estão ligados com 5 volts. Agora veja que o DUT, cada um tem uma largura do DUT, né?
do Dutch, a largura de pulso aqui, e cada um tem um tamanho, né? Cada um tem um tamanho. Alguns estão num nível lógico alto mais tempo, outro menos tempo e outro mínimo tempo possível. Então vamos ver aqui como é que o multímetro vai ver. O multímetro vai ler o RMS, né? Quer dizer, ele vai fazer um cálculo, né? Um cálculo entre quando esse pulso completa totalmente uma contínua, né? Completa totalmente uma contínua. Então ele vai fazer mais ou menos este cálculo, né? Para tentar te dar alguma coisa que você possa ler, né, no multímetro. Então vamos ver aqui neste ponto 1, nós temos aqui, ó, ele vai passar por este ponto aqui, ó, né, lá em cima, porque ele vai descontar aqui este ponto aqui, dividindo por esse ponto para completar este ponto aqui embaixo. Então você tem aqui numa leitura que deveria ser 5 volts, você tem aqui 4 volts. Você tem aqui 4 volts, certo? No multímetro. Vamos ver o outro. Aqui neste ponto aqui, a sua aferição RMS já desce mais um pouquinho. Por quê? Porque o espaçamento do Dutch, né, ele vai dividir no meio, porque está praticamente 50%, então ele vai dividir no meio, né, para tirar esse ponto e completar esse ponto e fazer uma contínua, entendeu? E aí vai te dar mais ou menos um 2,5 volts, entendeu? E nós temos aqui no outro ponto, o que vai acontecer? Ele vai também fazer uma RMS, ó, mas lá embaixo, né, tentando fazer com que haja um tempo, né, então para completar esses tempos aqui, onde você vai ter aqui 1 volts. Então cada picos, né, cada tensão que tenha forma de onda, algum tipo de forma de onda, ele vai alterar a leitura do multímetro na escala contínua. Então, bom mesmo é você ter um osciloscópio, né, que seja um Xing Ling, mas você tem que ter um osciloscópio para medir alguns pontos dos circuitos, né, alguns pontos dos circuitos, é necessário mesmo, tá ok? Se for mais um ponto, vou explicar aqui sobre a forma de onda. Por quê? Porque num circuito de proteção, ele está verificando como esse circuito que nós olhamos anteriormente aí, ele está monitorando ciclo a ciclo, quer dizer, todo o tempo que houver um pulso, ele vai estar monitorando, todo o tempo. Então vamos supor, tem CIs que ele monitora, então quando, nesse caso aqui nós temos os pulsos iguais, ó, e aqui de repente aqui apareceu um pulso mais alto, neste pulso mais alto, o CI lá, ele vai fazer iniciar uma contagem, né? Ele vai iniciar uma contagem, né? Iniciar uma contagem para ver se, vamos supor, ele vai contar até 8. Se até 8, tem alguns contam até 8, tem alguns contam até 4, entendeu? Vai fazer uma contagem. Se nesse intervalo de tempo haver outro pulso igual a esse, ele desarma a proteção. E vai desarmar a proteção logo em seguida que ele ver que tiver outro pulso, certo? Então ele vai iniciar uma contagem. Por quê? Porque ele diz assim, não, aqui foi acidental. Aqui pode ter sido um acidente, né? Acidente, mais 2, 3, 4 acidentes ao mesmo tempo, não. E se aqui ficar alto, né? E então ele vai alto direto, aí ele já vai desligar, entendeu? Então quer dizer, ele iniciou a contagem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não teve, então reinicia a contagem. E quando aparecer outro pulso aqui, ele vai reiniciar a contagem novamente, certo? E agora, vamos supor, se ele iniciar 1, 2, opa, 3, deu outro pulso, então desliga porque tem problema. Então ele vai fazer dessa forma. E isso aqui você não vai pegar com multímetro de forma nenhuma. Isso aqui você não pega com multímetro. Essa elevação você não pega com multímetro, porque o multímetro num ponto como esse aqui, ele vai estar bem baixo, ó. Ele vai estar bem baixo, mesmo que o pulso suba aqui para cima ou aqui nesse ponto aqui abaixa, na ponteira aqui abaixa, ele não vai mostrar para você, porque ele está olhando somente para este pequeno espaço aqui embaixo aqui, ó. Então você não vai conseguir ver. O certo é um osciloscópio. Neste outro exemplo também, nós vemos que temos dois pulsos aqui baixos e aqui nós temos um pulso alto, né? Um pulso alto. Isso aqui você não vai pegar no multímetro, porque o multímetro vai sempre estar te dando sempre uma média bem baixa e ele não vai, por causa de um ou dois pulsos intercalados, ele não vai mudar nada, ele não vai mudar nada. Então você tem que ter mesmo realmente para medir algumas tensões em alguns pontos, né? E principalmente circuito de controle, porque quando você tem um circuito de controle, você tem um comparador. O comparador viu isso aqui,
ele já mudou, ele muda, o comparador muda. Se você tiver meio volt já de diferença, o comparador já muda. Então quando o comparador muda, ele já começa a fazer o trabalho, seja a proteção imediata, ele faz a sua proteção imediata, polariza um transistor e derruba a tensão totalmente, ou ele vai fazer, como eu falei, uma contagem e esperar o tempo, né, para desligar, certo? Isso você precisa ter, tá bom? Então vamos voltar ao circuito, ok? Então agora todos entendidos sobre isso, então vamos voltar ao circuito. Aqui nós temos o circuito de proteção, o OVP, que é um circuito também que acontece também com a simples elevação de uma tensão, ele vai desligar. Então vamos aqui, nós temos aqui o nosso OVP, né? E ele está ligado diretamente, ele vem da malha de controle, tipo uma malha de controle no secundário, ligado diretamente ao CI, né? O CI. Qual é essa tensão nesse CI aqui? Nesse CI ele diz que acima de 1.89 ele já entra em modo de nosso OVP. Ele já vai entrar em modo de OVP, certo? Então você tem aí o seu modo de OVP e ele já vai entrar neste ponto aí, neste modo de OVP, certo? Então vamos fazer o cálculo aqui para saber qual é a tensão que vai entrar em modo de OVP. Qual é essa tensão que vai alcançar aqui na saída aqui, que vai para os LEDs, este modo de OVP? Vejamos que para isso eu tenho que dividir o meu resistor, o R1, né, pelo R2. Então sempre o resistor de alta pelo resistor de baixa, né? Aí fazendo vezes, né? Primeiro tem que colocar vezes 1.89, como nós vamos aqui, vezes 1.89, 1 mais, que é o resistor de alta, que é 510, K vezes dividido por 10K. Aí vai me dar o valor de 98.28 volts. Então, neste caso, nesta fonte, quando ela atingir 98.28 volts, vai ativar a proteção e ela vai desligar, né? Então isso aí pode ser apenas num pico, como falei, pode ser num pico de tensão e ela pode desligar. Mas qual é a tensão de trabalho dela? Como eu falei, a tensão de trabalho você sempre coloca entre 70% e 80% desse valor, né? Então eu colocando 1,89, 80% de 1,89, nós vamos ter 1.51. Então calculando 1.51, fazendo a fórmula aqui dividido, nós vamos ter uma tensão aqui de trabalho normal de 78.52 volts, que dá, batendo aqui com o que está escrito no esquema, que está escrito, escrever aqui, se tiver a 80, com 80 volts já é default, quer dizer, já está apresentando defeito, né? Já está apresentando defeito. Qual é esse defeito que está acontecendo? Pode ser LED aumentando a sua resistência, que aí vai aumentar a tensão nesse ponto, vai aumentando a tensão. Então se os LEDs aumentar a sua resistência interna, né, a carga vai diminuir, diminuindo a carga, aumenta a tensão neste ponto, certo? Porque essa tensão aqui, ela não é controlada, não tem controle nessa tensão. Quem faz a queda de tensão sobre ela é os LEDs. Então se caso você não tiver LEDs aqui, a tensão ela vai subir acima desse valor e vai desligar. Você vê que aqui está marcado 200 volts, isso aqui não tá vendo, que não tem nada a ver com o que está marcado aqui. Muitas vezes a pessoa vai por essa marcação, então você tem que saber fazer o cálculo certinho para saber qual é a tensão que você vai ter OVP e qual é a tensão que você pode estar tranquilo que está bom, certo? Então tá aí, né? Vamos continuar o nosso análise. Agora vamos falar nossa polarização do LED, né? Que entra a tensão por aqui, essa tensão vai entrar por aqui, como nós vimos lá, né? 78 volts vai entrar por aqui, trabalhando normalmente, né? E aí nós vamos ter aqui a saída, né? A saída aqui, que é a saída aqui, diz que a saída aqui no esquema está marcada, a saída aqui vai ser 0.21. Vai estando aqui, neste ponto aqui, tem que sair dos 210 milivolts. Saindo 210 milivolts aqui nesse ponto, está tudo ok. Se sair mais, né, vai ativar, vai saindo mais aqui, vai escurecer aqui, ó, vai fazer com que a tensão tente aumentar até atingir o OVP e desligar. Tá vendo como é o negócio? Então quer dizer que você vai ter um monitoramento aqui, mas se caso aqui vir tensão demais, ele pode fazer desligar o circuito também, certo? Porque no caso que aqui não pode vir tensão demais, né? Porque aí pode constatar que tem LED em curto, né? Então, aumentou essa tensão, né? Ele vai fazer com que o PWM venha
derrubar o PWM também, certo? E aqui, porque aqui, ó, ele está aqui, ó, segura aqui, ó, a 0.7, ó, a 0.7, ó, por este zener aqui, ó, ele está travado aqui em 0.7 aqui, ó, né, em 0.7 aqui está travado, né, tem uma trava aqui, né, está travado em 0.7 aqui, então quer dizer, então não é nem para chegar a 0.7 aqui. Se ele chegar a 0.7 aqui, provavelmente vai estar desligando o PWM, certo? Então 210 aqui, qual é a corrente aqui que nós vamos ter do LED? Ele diz também aqui, ó, corrente LED em miliamperes é igual a 210 milivolts dividido por a RFB. O que é RFB? É a resistência de feedback. Quer dizer, isso aqui, ó, resistência de feedback, né? Este aqui é esta resistência aí que nós vamos calcular. Então, para nós saber a corrente que vai circular nos LEDs aqui, ó, nos LEDs, né? A corrente que vai circular nos LEDs que foi programado para estar nos LEDs, né? Nós vamos calcular aqui agora. Então é só nós pegarmos aqui, deixa eu terminar aqui, está marcado aqui, já adiantei muita coisa aqui. Então nós temos que ver aqui o nosso resistor. Aqui nós temos um R, aqui nós temos um R e aqui nós temos 3.3 R. Então calculando a resistência equivalente, que eu já calculei para não demorar muito o vídeo, calculando a resistência equivalente, nós vamos ter aqui. Então vamos fazer o cálculo: 210 milivolts, né? 210 milivolts dividido pela resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente? A resistência equivalente aqui, ela é a resistência de 434 R, né? Ela é 434 mili R, viu? Mili R, né? Ela está aqui em mili ohms, né? Mili ohms, certo? Então, eu fazendo este cálculo aqui, eu vou ter uma corrente circulando aqui de 483 miliamperes. Então, tenho 483 miliamperes nesse ponto aqui, né? Então, esse é o cálculo que o projetista, de acordo com o projetista do CI e o projetista do aparelho, fez para que ela estivesse funcionando. Não sei os LEDs que eles colocaram aqui, não sei, né? Os LEDs que eles colocaram aqui, qual é a corrente de LED, se está de acordo ou não, né? Isso tem que ser analisado olhando para barras de LEDs, fazendo, né, qual é o LED que está funcionando, a fabricação do LED para ver, aqui não fala, mas que se caso, mas eu quero abaixar a tensão, então o correto de você sempre abaixar a tensão é sempre você abaixar a tensão em 30%, nunca mais abaixo disso, né? Mas sempre abaixar a 30%, tá bom, de 25 a 30%, tá bom demais, certo? Então vamos fazer para fazer esta modificação, para modificar, o que nós precisamos? Nós precisamos modificar os nossos LEDs aqui, ó, os nossos resistores, modificar os nossos resistores, certo? Então precisamos modificar os resistores. No meu cálculo aqui, eu falei assim, eu vou colocar todos os resistores de 2R, né? Tirar esse resistor de 3R2, tirar esse de 1R, tirar esse de 1R e colocar de 2R. Aí, fazendo este cálculo aqui, vamos colocar aqui o resistor de 2R. Aí, fazendo este cálculo aqui, o mesmo cálculo com o resistor de 2R, a sua resistência equivalente agora passou a 66 mili ohms. 66 mili ohms, né? Então, no cálculo aqui, 66 mili ohms, se eu fazer essa divisão agora, eu tenho 315 miliamperes. Pronto, então abaixei, né? Abaixei quase 30%, já tá bom demais, já tá bom, né? Então é esse cálculo que deve ser feito na hora de você fazer a sua modificação, e sempre olhando para que o projetista do esquema ou o próprio projetista do circuito integrado mostra para vocês no datasheet ou no circuito integrado. Então tá aí, pessoal, tá aí mais uma TV, né? Mais uma TV aí que você vai analisar e vai já entender como é que funciona. E nós estamos fazendo mais, e assista mais os outros vídeos que nós estamos terminando essa série, para que possa se aprender mais e mais, e aí você não vai ter mais nenhuma dúvida sobre circuito de fonte de alimentação de LED, ok?